Oda Young Dudes, capítulo 11, primeiro ano. Aniversários, livros e os Beatles. Felizmente, Madame Pomfrey foi capaz de desfazer o feitiço com alguns movimentos de sua varinha, mas ainda lhes deu um sermão sobre o uso indevido de magia perigosa. Como se quiséssemos ficar parecidos com um pé grande, James reclamou quando eles saíam da ala hospitalar, a pele ainda latejando por causa do crescimento dos pelos. Deve ter sido Severus. Ele jogou uma das suas poções nos doces, eu tenho certeza. Sirius ferveu. Sim, todos nós sabemos disso, cara, James respondeu. Não se preocupe, vamos pegá-lo. Eu sinto muito, Peter gemeu pela 100ª vez. Eu realmente pensei que eles vieram da minha mãe. Está tudo bem, Pete, James deu um tapinha em seu ombro. Só queria que você tivesse nos dado segunda-feira de manhã, então poderíamos ter pelo menos faltado a aula de transfiguração. Eu exijo vingança! Sirius gritou, erguendo sua varinha dramaticamente. Remus riu. James também. E você a terá, ele respondeu, empurrando os óculos mais para cima. Paciência é uma virtude, Black. Uma vingança como essa leva tempo. Não acho que você tenha outras ideias brilhantes, não é, Remus? Desculpe. Remus balançou a cabeça, seu coração ainda batendo forte com o terror. Se tivesse visto Snape naquele momento, teria o estrangulado, não simplesmente pensado em pregar uma peça nele. E vou te ajudar, James, Peter saltou. Eu faria qualquer coisa, e não vou ter medo dessa vez. Eu vou... Eles estavam quase virando a esquina que levava à torre da Grifinória quando alguém atrás deles chamou. Sirius! Todos os 4 meninos se viraram. Sirius fez um pequeno ruído chocado. Era Bellatrix Black. O que você quer? Ele perguntou, olhando para baixo e arrastando os sapatos no chão de pedra. Era a postura mais não Sirius imaginável, Remus pensou. Ele também notou que James deu um passo à frente, ficando ombro a ombro com seu amigo. Vem aqui e fale comigo de maneira adequada, a bruxa do 7º ano rebateu em resposta. Sirius não se moveu. Bellatrix retirou sua varinha. Remus ficou chocado e pela primeira vez desde que estivera em Hogwarts, ele se sentiu assustado. Venha aqui, disse ela em voz baixa, ou eu farei você vir. E não será com um feitiço infantil de crescimento de cabelo, eu juro. Sirius avançou, balançando a cabeça para James, que tentou segui-lo. Todos eles observavam os primos falando em voz baixa no final do corredor por longos e desconfortáveis minutos. Sirius mal ergueu os olhos do chão durante todo o tempo. Finalmente, ela afagou a cabeça dele, depois girou e saiu. Todos eles respiraram aliviados enquanto Sirius voltava, trêmulo. Em silêncio, todos entraram pelo buraco do retrato e se sentaram no sofá de sempre. Tudo bem, Sirius? James perguntou primeiro. Sim, ele acenou com a cabeça, parecendo mais pálido do que o normal. Ela... Ela queria me convidar para um chá no meu aniversário. Acho que a minha mãe deve ter obrigado ela. Provavelmente fez uma reunião de família para tentar me colocar nos eixos de novo. Só porque você tá em uma casa diferente? E pelos amigos que eu tenho. Ele sorriu para todos eles. Então quando é seu aniversário? Daqui a 2 semanas, no dia 3. Eu tenho que ir para esse chá, sabe? Bella não está brincando sobre saber algumas maldições realmente ruins. Faremos algo depois então. Algo bom, certo? Peter e Remus assentiram com entusiasmo, mas no fundo da mente de Remus ele se lembrou que dia 3 era a noite da lua cheia. Sirius fez 12 anos e Remus não estava lá para comemorar, embora ele achasse que ninguém se importava. Afinal de contas, James era o melhor amigo de Sirius e Peter ainda gostava de pensar que James também pertencia um pouco a ele. Então Remus seria o único de fora, mesmo se ele não estivesse trancado em uma cabana enquanto tentava se matar. Madame Pomfrey o fez experimentar uma poção para dormir dessa vez, antes que a lua estivesse nascendo, mas aparentemente não surtiu nenhum efeito. O que foi pior dessa vez foi ele ter conseguido fazer sua maior cicatriz agora, bem nas costas. Pomfrey o fez ficar na ala hospitalar o dia seguinte de manhã à noite, o que foi realmente conveniente. Significava que ele poderia simplesmente dizer aos seus amigos que havia ficado doente repentinamente. Eles ainda ficavam um pouco confusos sobre o porquê dele não ter contado nada sobre estar se sentindo mal antes, mas aceitaram a explicação. Provavelmente já achavam Remus bem estranho e agora aceitavam praticamente qualquer coisa que ele dizia. Ele não teria gostado do aniversário.
James conversou com Madame Ruth e organizou uma sessão de voo na hora do almoço para os três. Depois do jantar, antes que Sirius tivesse que ir se trocar para o chá com suas primas, James e Peter lideraram a mesa da Grifinória em uma rodada de parabéns a você, seguida por Sirius é um bom companheiro. De acordo com o que Remus ouviu dos alunos depois, eles continuavam voltando para o início da música repetidamente, ficando mais alto a cada minuto, até que a professora McGonagall teve que ameaçá-los com detenção se eles não parassem. À medida que novembro avançava, os dias ficavam mais curtos e o castelo mais escuro. Eles passavam menos tempo fora e mais tempo amontoados perto do fogo na sala comunal, jogando cartas e planejando vingança contra Snape. O primeiro semestre estava chegando ao fim e os professores pareciam estar passando mais lição de casa do que nunca. Sempre que Sirius e Remus estavam longe de Peter e James, geralmente quando os outros dois estavam na biblioteca, o outro menino lia para ele. Eles terminaram a história da magia em pouco menos de 2 semanas, e em seguida alternaram entre o Guia do Iniciante para a Transfiguração e rascunhos de poções mágicas pelo resto do semestre. Quando os marotos faziam sua lição de casa em grupo, Sirius até começou a ler em voz alta, como se para si mesmo, alegando que o ajudava a pensar, o que causava o aborrecimento de James, que preferia o silêncio. Embora eles não pudessem cobrir toda a matéria em tão pouco tempo, para o espanto de todos, incluindo os dele mesmo, as notas de Remus estavam melhorando em um ritmo surpreendente. Sirius aparentemente teve a ideia certa. A capacidade de Remus de reter e lembrar informações era notável, e ele se viu levantando a mão nas aulas pela primeira vez na vida. As notas de Sirius, por outro lado, começaram a cair. Ele passou tanto tempo tentando secretamente ajudar Remus que aparentemente não fez mais nenhuma das suas leituras extras, que tanto havia se vangloriado. Desta forma, seu próprio dever de casa tornou-se mediano, aceitável, e ficou para trás de James pela primeira vez. James estava alheio, é claro, e apenas presumiu que era ele quem estava melhorando. Mas você passa tanto tempo na biblioteca, Remus sussurrou para ele uma vez, depois que Sirius recebeu uma nota aceitável em sua redação de feitiços. Achei que você estava estudando. O próprio Remus ainda não tivera coragem de visitar a biblioteca. A ideia de todos aqueles livros o horrorizava. Estou estudando, Sirius respondeu alegremente. Só não essas coisas. Ele dobrou a redação. Estou procurando feitiços de interpretação cognitiva. Você sabe, para que você possa ler sozinho. É realmente complicado, nível Gnomes, na verdade, mas acho que quase consegui. Não se preocupe, Lupin. Não é como se eu estivesse falhando. Isso é muito mais interessante de qualquer maneira. Remus se sentia terrivelmente culpado, é claro, bem como um pouco envergonhado por Sirius estar se dedicando tanto tempo para ajudá-lo. Ele honestamente não conseguia se lembrar de uma época em sua vida em que alguém tivesse se esforçado tanto por ele. Isso fez desejar poder fazer algo, qualquer coisa em troca. Mas além de ter uma família difícil, Sirius Black parecia não querer absolutamente nada. Na verdade, havia uma coisa que Remus poderia dar a Sirius que nem mesmo James poderia, mas dificilmente valeria a pena mencionar. Algo que Sirius chamou de percepção trouxa. Tudo começou quando Remus finalmente criou coragem para perguntar sobre a sua coleção de discos. Sirius estava muito feliz em compartilhar. Além da sua vassoura de corrida, que ainda estava em casa, seus álbuns eram seus bens mais queridos. Remus podia ver facilmente o porquê. Ele tinha Introducing the Beatles, A Hard Day's Night e Help, bem como Abbey Road, Beggar's Banquet e Sticky Fingers. Mick Jagger deve ser o trouxa mais legal que eu já vi, Sirius disse. 2 álbuns do Led Zeppelin, Remus não os tinha ouvido antes, mas os meninos mais velhos em St. Edmunds eram todos obcecados. E um LP de Simon e Garfunkel escondido atrás. Bruxos, no final das contas, geralmente não escutavam muito música trouxa. Todos os discos de Sirius foram dados a eles por sua prima, Andrômeda, que aparentemente foi a primeira ovelha negra da família Black, tendo terminado a escola alguns anos antes e se casado com um trouxa. Eu quase nunca a vejo, Sirius explicou. Não desde o casamento. Mas ela os manda para mim de vez em quando. Ela os envia pelo correio trouxa para que mamãe não descubra. Ela não entende como funciona o correio. Portanto, embora ele tivesse uma coleção impressionante para os padrões de qualquer criança de 11 anos, as paixões musicais de Sirius existiam quase inteiramente em uma bolha.
Ele não conhecia nenhuma outra música dos Beatles além das que já tinha ouvido gravadas em vinil. Nunca havia ouvido rádio ou assistido Top of the Pops, ou mesmo aberto uma cópia da NME antes. Dessa forma, ele achava Remus infinitamente fascinante quando o assunto era música e cultura trouxa. Mas você realmente os viu, ele disse maravilhado. Você os viu se apresentando. Não na vida real nem nada, Remus respondeu desconfortável. Não, eu sei. No telefone. Sirius assentiu sabiamente. Remus sufocou uma risada. Na televisão, ele corrigiu. É mais parecido com aquelas pinturas em movimentos que vocês têm. Apenas preto e branco. E só os Beatles. Os Stones tocaram uma vez e a diretora nos fez desligar por causa do cabelo deles. O que tem o cabelo deles? São muito compridos. Remus deu de ombros. Ela disse que eles pareciam sujos. Meu cabelo está muito comprido, disse Sirius, franzindo a testa. Sim, mas garotas trouxas não têm cabelo comprido, normalmente não. Não diga isso a ele, Peter brincou. Ele vai raspar a cabeça. Ele jogou uma pedra no tabuleiro no chão. Eles estavam jogando um jogo chato nos últimos dias, tentando ensinar as regras a Remus. Ele rolou em uma das pedrinhas e acertou a de Sirius, que caiu para frente fora do ringue, imediatamente esguichando um líquido de cheiro nojento que Sirius mal desviou a tempo. Peter sorriu. Ha! Toma isso, fã de trouxas! Sirius xingou alto e saiu para trocar de roupa. Notas do capítulo. Top of the Pops. Também conhecido como TOTP, é um programa musical de parada de sucessos britânica, produzida pela BBC e originalmente transmitido entre 1 de janeiro de 1964 e 30 de julho de 2006. NME, New Musical Express, é uma revista britânica de música publicada semanalmente desde março de 1952. Foi o primeiro jornal britânico que incluía o top de singles que apareceu na edição de 14 de novembro de 1952. A sua popularidade veio a crescer e nos anos 70 tornou-se a revista de música mais vendida no Reino Unido. NOMS, os níveis ordinários de magia, frequentemente abreviados NOM, OWL em inglês. É um teste específico realizado na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts pelos alunos do 5º ano, administrado pela Autoridade dos Exames Bruxos. A pontuação feita por um estudante em um nome especial determina se ele vai ou se ele não vai ser autorizado a continuar a cursar essa disciplina em anos letivos posteriores. Classificação das notas. Ótimo, O. Sempre continua em nível NIE. Excede expectativas, E. Geralmente continua em nível NIE. Aceitável, A. Raramente continua em nível NIE. Péssimo, P. Pode repetir. Deplorável, D. E trasgo, T. All the Young Does, capítulo 12, primeiro ano. Natal de 1971. Lupin, talvez você possa me dizer, quais são as propriedades transfigurativas do Lapis Philosophorum? McGonagall o chamou no final da aula um dia. Direcionou-lhe um olhar muito penetrante. A última vez que ela fizera uma pergunta na frente da classe, Remus deu de ombros e desviou o olhar. Remus vasculhou seu cérebro. Bem, acho que é aquele que transforma as coisas em ouro? Se você usar direito, a Cleópatra, a alquimista, usou para transformar chumbo em prata, eu acho. Correto? McGonagall parecia estar tentando mascarar sua surpresa. 5 pontos para a Grifinória, e mais 5 para fazer a conexão com Cleópatra, a alquimista. Ela não é mencionada em Transfiguração para iniciantes? Você leu isso em seu livro de história? Remus assentiu, ciente de que todos estavam olhando para ele. Bem, excelente. Alguns dos meus alunos de 3º ano são incapazes de fazer a referência cruzada de seus estudos assim? Estou feliz em ver que você está se interessando. E disse à classe. E começaremos a discutir alquimia depois do Natal. O que me lembra, com o feriado se aproximando, eu gostaria de pedir a todos os alunos que planejam permanecer em Hogwarts que me avisem até o final da próxima semana. Obrigado, vocês estão dispensados. A classe se levantou para sair. Algumas pessoas deram tapinhas nas costas de Remus ao passarem. Sr. Lupin, você tem 1 minuto? McGonagall disse, assim que ele estava passando por sua mesa.
Seu estômago se contorceu. Ficara 2 semanas sem uma detenção dela, deveria saber que algo estava por vir. Ele ficou parado, enfiando as mãos nos bolsos e olhando para os pés, enquanto o resto da classe ia embora. Finalmente, à sala de aula vazia, ela caminhou e fechou a porta bem na cara de James e voltou para a sala. Muito bem hoje, Remus, McGonagall disse gentilmente. Você realmente tem se saído muito bem ultimamente. Ele olhou para cima surpreso. Ela riu. Não fique tão surpreso. Estou muito impressionada. O professor Slughorn e o professor Flitwick disseram o mesmo. Queria uma palavra rápida com você sobre o Natal. Eu falei que uma senhorita Orway... Quem? A senhora que dirige St. Edmunds. Ah, certo, a diretora. Isso. Como você sabe, a lua cheia ocorrerá 2 vezes em dezembro. No dia 2, que era na próxima semana, e 31, véspera de Ano Novo. A senhora Orway tem a opinião que seria melhor para você permanecer em Hogwarts durante o Natal por esse motivo. Espero que você não esteja muito desapontado. Remus deu de ombros. Por mim tanto faz. A professora McGonagall assentiu, muito séria. Vou adicionar o seu nome à lista então. Vejo você na próxima semana, Remus. James convidou Sirius e Remus para visitá-lo durante o feriado, sabendo que nenhum dos dois teria um Natal particularmente feliz. Remus foi forçado a recusar, mesmo se não fosse incrivelmente tímido e envergonhado de visitar a casa de James e conhecer seus pais. Ele ainda estava legalmente sob os cuidados da autoridade local de St. Edmunds e precisava de permissão por escrito da diretora para deixar Hogwarts. Sirius, que teria adorado a oportunidade de passar 2 semanas brincando com James, voando com suas vassouras e comendo chocolate, também teve que recusar. Sua família deixou bem claro que não aprovava que ele visitasse a família Potter sob nenhuma circunstância. Bellatrix, aquela vadia, tem passado informações para os meus pais, ele explicou sombriamente. Aparentemente, eu já os desgracei o suficiente. Se eu for para sua casa, só vai piorar. Desculpa, cara. Remus foi até o fim do terreno com os marotos para se despedir deles no último dia do semestre. Vamos enviar corujas para vocês, James prometeu. Tentem bolar nosso próximo plano de ataque a Snape. Remus sorriu e prometeu que tentaria. Ele esperava que as cartas que James fosse enviar não fossem muito longas. Era o único grifinório do primeiro ano que ficou para trás no feriado e voltou caminhando solitário de volta para o castelo. No dia seguinte, ele dormiu até tarde, algo que ele nunca tivera permissão para fazer em St. Edmunds. Acordou só às 10 horas, quando Frank Longbottom enfiou a cabeça pela porta. Vamos, Lupin, você vai perder o café da manhã, sim. Remus gostava de Frank. Ele tinha um rosto largo e amigável e um jeito descontraído. Ele parecia totalmente sólido e confiável, como um irmão mais velho. Ele compreendia que Remus estava acostumado a ser um excluído e tentou introduzi-lo sempre que possível, sem forçar muito a barra. Depois do café da manhã, Frank desapareceu para o Corujal e Remus sentou-se carrancudo na sala comunal, sentindo as próximas 2 semanas se esticarem diante de si, vazias e solitárias. Ele considerou uma caminhada ao redor do terreno, mas começara a chover forte. Ele tocou alguns discos de Sirius e folheou uma pilha das revistas que alguns alunos do 4º ano haviam deixado para trás, apenas olhando as fotos. Eram principalmente bruxas bonitas e glamourosas e bruxos atraentes. Ele supôs que fosse uma revista de moda. Os próximos dias passaram da mesma maneira. Frank o levantaria de manhã, ele comeria todas as suas refeições com os grifinórios restantes no salão principal, mas fora isso ele ficava na dele. Em um momento ele ficou tão entediado que até pensou em fazer parte do dever de casa. Estava tentando melhorar sua caligrafia, mas era quase impossível com as penas ridículas que eram requisitadas. Ninguém o respondia direito quando ele perguntou por que não podiam simplesmente usar canetas esferográficas. Até os lápis seriam mais fáceis. Eventualmente ele tentou ler um pouco, mas depois de um parágrafo do livro de herbologia, ele desistiu de frustração. Ao invés disso, copiou alguns diagramas. Remus não se importava em desenhar, gostava da liberdade. Todos os dias ele caminhava ao redor do castelo por algumas horas com o seu mapa. Os outros meninos já haviam descartado os seus, tendo aprendido todos os locais das salas de aula depois da primeira semana mais ou menos, mas Remus se agarrou ao dele, ainda incomodado por estar incompleto.
Começou a marcá-lo adicionando pontos de interesse, esconderijos e as passagens secretas que encontrou. Passava o resto do tempo evitando professores que estavam preocupados por ele estar sozinho. Ele não foi o único aluno que sobrou na escola, mas a maioria dos outros estavam no sexto e no sétimo ano e geralmente ficavam na biblioteca revisando para os exames ou trabalhando em suas lições. Slughorn estava dando aulas extras de poções nas masmorras, mas Remus não havia sido convidado e provavelmente não teria ido de qualquer maneira. Ele praticou alguns feitiços e se divertiu por algumas horas tentando ver quantos objetos em seu dormitório poderia levitar de uma vez. Ele fez disso um jogo, jogando vários objetos, livros, bolinhas de gude, baralhos de cartas, no ar, e tentando detê-los antes que caíssem no chão. Ele teve que parar com isso eventualmente quando Frank bateu na porta e lhe disse irritado para diminuir o barulho. Sábado, 24 de dezembro de 1971. Na véspera de Natal, Remus acordou mais cedo do que de costume. Ainda estava bem escuro. A chuva forte batia nas grossas vidraças de janela, o som alto o suficiente para ecoar pelo dormitório vazio. Mas não foi isso que o perturbou. A porta se abriu com um rangido e alguém entrou. Sentando-se e olhando através da escuridão, Remus esperava ver Longbottom dizendo a ele para se levantar para o café da manhã. Mas não era Frank. Era um menino de aparência muito encharcada e desgrenhada, com cabelos longos e rosto orgulhoso. Sirius? Remus saltou da cama, muito feliz por ver seu amigo. Sirius tirou o cabelo molhado dos olhos. Ele claramente tinha estado na chuva. Tirou sua pesada capa de viagem, deixando-a cair em uma pilha no chão. Tudo bem, Lupin? Ele sorriu. Está congelando, não? Ele apontou sua varinha para a lareira. Incêndio! O que você está fazendo aqui? Já fiquei lá por tempo suficiente, ele disse simplesmente, tirando as botas que estavam empastadas de lama. Discuti com papai, depois toda a família se meteu, o de sempre. Me chamaram de traidor do sangue, a vergonha da família, etc, etc. Ele desabou na cama. Então eu fui embora. Uau! Remus esfregou os olhos pasmos. Como você chegou aqui? Pode, Flu. Sirius deu de ombros. No bar da vila. Então simplesmente andei até aqui. Uau! Remus repetiu. Estou morrendo de fome. Eles me mandaram para a cama ontem à noite sem jantar. Vamos, se vista, café da manhã. McGonagall não ficou tão feliz em ver Sirius quanto Remus. Os dois garotos tentaram sentar-se à mesa como se nada estivesse fora do normal, mas ela apareceu ao lado deles quase imediatamente. Sr. Black, ela disse, uma nota de advertência em sua voz que Remus reconheceu de suas detenções. Qual o significado disso? Eu também senti sua falta, professora. Ele sorriu para ela. O canto da boca da bruxa se contraiu, mas ela manteve a compostura. Você foi visto entrando no terreno de Hogsmeade às 6 horas desta manhã. Você se importa em se explicar melhor? Sirius balançou a cabeça. Na verdade não, professora. Isso é praticamente tudo o que há para lhe contar. McGonagall suspirou, balançando a cabeça levemente. Ela tinha o mesmo olhar de pena que normalmente reservava para Remus. Muito bem, Sr. Black. Terei que entrar em contato com seus pais, é claro, para que eles saibam onde você está. Não há necessidade, Sirius respondeu, acenando com a cabeça para o bando de corujas que acabara de entrar na sala. A maior dessas aves, uma enorme coruja águia imponente, deixou cair um grosso envelope vermelho no prato de Sirius. Ele olhou para baixo, depois para McGonagall com um sorriso irônico. Acho que eles sabem exatamente onde estou. Ele pegou um envelope sinistro e, sem quebrar o contato visual com McGonagall, rasgou-o. Quase imediatamente a carta começou a gritar. A voz estava tão alta que encheu todo o salão, fazendo com que cabeças se virassem. McGonagall estremeceu com um tom ensurdecedor disso. Era a voz da mãe de Sirius. Sirius Orion Black! Gritava. Como você ousa desafiar seu pai desta maneira? Remus tapou os ouvidos. Sirius permaneceu perfeitamente imóvel, olhando para McGonagall. Consortando com meitiços e traidores de sangue, dando as costas à sua família,
Se seu avô estivesse vivo, ele te deserdaria no momento em que você foi selecionado para esta casa. Você permanecerá na escola até o final do ano e pensará na vergonha e desonra que levou ao seu título nobre. Não ache que não o deserdaríamos. Você não é nosso único filho. Com isso, a carta explodiu em chamas, enrolando-se e murchando em uma pilha de cinzas brancas como giz. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todo mundo estava olhando. Sirius pegou uma torrada, colocou em seu prato e então começou a colocar ovo mexido nela, indiferente. Ele olhou para McGonagall novamente. Você pode mandar uma coruja para minha mãe se quiser, professora, mas duvido que ela vá ler. Muito bem, Sirius. McGonagall acenou com a cabeça. Apenas tente ficar longe de problemas, está bem? Com isso, ela caminhou rigidamente de volta para a mesa dos professores no final do corredor. Sirius comeu seu café da manhã em silêncio. Anos depois, Remus se lembraria que, naquele momento, pensou que Sirius era o garoto mais corajoso do mundo. O dia de Natal em St. Edmunds costumava ser extremamente barulhento. Alguns meninos recebiam presentes, aqueles com parentes distantes que se importavam o suficiente para enviar um novo suéter, talvez, mas não o suficiente para visitar. Outros se contentavam com a seleção usual de doações que a diretora embrulhava para eles. A obtenção de presentes era rapidamente seguida pela troca de presentes, e muitas vezes eles passavam a manhã trocando os itens modestos que receberam. Depois eram mandados para se arrumarem na medida do possível e então conduzidos em uma longa fila até a igreja, onde se sentariam durante o serviço de Natal, entediados e indiferentes. A manhã de Natal em Hogwarts era bem mais agradável. Remus quase ficou comovido ao descobrir que a diretora não o havia esquecido. O correio havia chegado durante a noite e no final da sua cama ele encontrou um cartão dela, junto a um pacote irregular que continha um saco de nozes, uma laranja e uma lata de biscoitos. Para sua surpresa, James também mandou um presente, seu próprio conjunto de gobstones. Peter tinha até enviado uma caixa de sapos de chocolate. Feliz Natal! Sirius bocejou abrindo seus próprios presentes. Ele não havia recebido nada de seus pais, pelo que Remus percebeu, mas não mencionou isso. James havia enviado a ele um anuário de seu time de quadribol favorito, os South End Scorchers, e a caixa de sapos de chocolate de Peter. Feliz Natal, Remus respondeu. Eu não comprei presentes para ninguém, ele admitiu culpado. Eu não sabia que eles iriam. Não se preocupe com isso, Sirius respondeu a caminho do banheiro. Ninguém esperava que você comprasse nada. O que perturbou Remus, mas ele tentou não pensar nisso. Enquanto Sirius estava no banheiro, outra coruja voou pela janela e deixou cair um grande pacote plano e quadrado em sua cama. Quando Sirius saiu e viu, seus olhos brilharam e ele o abriu, ansioso. Era outro álbum trouxa. A capa era preta, impressa com a imagem da silhueta de um homem parado em frente a um grande amplificador tocando guitarra. Ele tinha cabelo comprido e encaracolado, com as pernas separadas em uma postura poderosa. Delineado em ouro, Electric Warrior. O título berrava. T-Rex. Ah, T-Rex, acho que já ouvi falar deles, disse Remus, enquanto Sirius virava para ler a lista de faixas. Coloca para tocar. Remus encorajou impaciente. Quem se importava com o que a capa dizia? Sirius o fez, deslizando o disco preto liso e colocando-o em sua vitrola. O disco começou a girar e a sala se encheu de música, um latejar suave e deslizante. Eles se sentaram e ouviram em transe, parando apenas para virar para o lado B. Assim que acabou, Sirius silenciosamente o virou e começou do início novamente. Eles alternavam entre sentar na cama, balançando levemente com a melodia, ou balançando a cabeça enquanto as batidas aumentavam. Eles trocaram sorrisos entre si, com os riffs mais cativantes, e se deitaram para olhar para o teto nas faixas mais lentas e sonhadoras. Eventualmente, na metade da segunda escuta, Frank entrou. Feliz Natal, rapazes! Vamos, café da manhã!
Eles se vestiram rapidamente e desceram para o refeitório. O grande salão havia sido decorado de uma forma espalhafatosa pelos professores. Cordas brilhantes de enfeites em vermelho, verde e ouro cintilavam de cada viga, penduradas como vinhas da selva festiva. 12 árvores enormes cintilavam com luzes de todas as cores imagináveis e continham bugigangas do tamanho de bolas de futebol penduradas em cada galho. Depois do café da manhã, os meninos correram escada acima para ouvir o álbum novamente. A música favorita de Sirius era Gypster. Ele adorava os acordes vibrantes e agressivos. Remus gostava mais de Monolith. Era espacial e suave, as palavras sem sentido e significativas ao mesmo tempo. O fez sentir como se estivesse flutuando. Pelo resto do dia, eles colocaram música na sala comunal, comeram sapos de chocolate, nozes, biscoitos e jogaram jogos barulhentos de snap explosivo. As refeições em Hogwarts sempre foram espetaculares e o jantar de Natal não foi diferente. Quando a noite caiu, Remus tinha comido tanto que pensou que nunca mais sentiria fome. Embora ele não tenha dito isso a Sirius, que afinal foi forçado a fugir de casa pela primeira, se não última vez, foi o melhor Natal que Remus já teve.